Graça e paz, queridos. Você vai ouvir agora a palavra que foi ministrada na Igreja Verbo da Vida Belém. Eu tenho algo para compartilhar com vocês, né? São todos da casa, né? Não temos visitantes hoje. E eu tenho algo para compartilhar com vocês, que hoje é a minha estreia aqui, né? Amém, glória a Deus. E é do porquê de eu estar aqui hoje, né? Que houve todo um processo, Deus foi trabalhando. Mas eu vou deixar isso para o final. Amém? Vamos à palavra. Vocês estão prontos para a palavra? Amém. Eu sempre quis dizer isso. Vocês estão prontos para a palavra? Meus amados irmãos, vocês já pararam para pensar como o Senhor realiza os seus planos, os planos dele aqui na terra, os propósitos dele aqui na terra? Ele se utiliza de uma variedade enorme de pessoas, né? Ele vai levantando pessoas no decorrer do tempo, desde que o tempo é tempo e o mundo é mundo, né? Desde a antiga aliança, ele vem levantando pessoas para realizar os propósitos dele para o povo dele. Amém? Para os propósitos que ele quer para as nossas vidas. E essas pessoas, cada um de nós, né? Na verdade, somos uma igreja, somos pertencentes a ele. E cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um propósito, tem uma função, né? Nessa engenharia, nesses planos de Deus. E a gente encontra isso na palavra. Vocês estão com a Bíblia aí? Abram em Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12. Essa passagem é bem conhecida. E o capítulo 12 fala justamente disso, né? Da diversidade na unidade, né? Da diversidade de dons, diversidade de funções das pessoas dentro da igreja. Eu selecionei um versículo que é para dar uma resumida, depois vocês podem ler. Vocês já conhecem, mas se quiserem olhar em casa depois, todo o capítulo 12. É o capítulo 28. Perdão. Capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E lá no versículo 31, ele encerra assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Em algumas versões fala procurai com zelo, né? Sobre esses dons, né? Os dons que Deus derrama sobre a igreja, sobre os membros da igreja, para realizar os propósitos, né? Para o corpo. Amém? E essa palavra zelo, ela é interessante que no original, só um instante. No original ela tem várias traduções, mas uma delas é arder em zelo, estar cheio ou ferver de ciúme, ódio, raiva, num bom sentido, ser zeloso na busca do bem, desejar sinceramente, procurar, esforçar-se muito por, ocupar-se de alguém. Vocês veem que essa palavra tem conotações positivas e não muito boas, né? Que tem aqui ódio, ciúme, ferver de ciúme. Então, o que a gente pode ver dessa palavra, o interessante dela é a intensidade. Amém? A intensidade. Então, ele coloca essa palavra justamente para ressaltar, né, que a gente deve buscar com intensidade os dons que Deus derramou sobre a igreja. Né? Amém? Em relação aos planos de Deus, nós sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Ele levantou um grande líder. Temos vários, né? Vários exemplos. E um deles é Moisés. Eu queria que vocês abrissem em Êxodo, capítulo 4. Um deles é Moisés. Moisés, muitos já conhecem a história. Moisés não era um homem muito despojado, né? Ele era muito medroso, ele tinha muita insegurança. Moisés era muito inseguro, muito medroso,
E a gente vê pela história que ele foi um grande líder. Ele levou, Deus fez um pedido a ele, né? Pediu que ele libertasse o povo dele da escravidão do Egito e levasse até a terra prometida. E ele assim o fez, embora no começo, né, tenha sido muito difícil para ele. Ninguém nasce pronto, amém? Ninguém nasce pronto. E Moisés era justamente, a gente pode pegar ele como exemplo, né? Muitas vezes a gente se acha inferior, se acha incapacitado, mas Moisés está lá para provar que a gente é capaz com ele, com o Senhor, amém? E foi o seguinte, como é que a gente se pergunta, como é que houve essa grande transformação de Moisés? De um homem medroso, de um homem inseguro, para um grande líder, um líder ousado, que fez grandes feitos para o Senhor. É isso que a gente vai estudar essa noite, amém? Lá em Êxodo 4, no comecinho, fala justamente sobre isso. Vamos ler do versículo 1 até o 9. Amém? Moisés respondeu. Aqui, esse momento, é logo depois que Deus aparece para Moisés na sarça ardente. E aí ele pede, naquele momento, para Moisés fazer isso, né? Libertar o seu povo e levar para a terra prometida. E aí Moisés fica cheio de insegurança, cheio de medo, e o Senhor pede, vá lá até o povo, que ele tinha saído no Egito nesse momento, né? Aconteceu um acidente lá, ele acabou matando um egípcio para defender um cara hebreu, né? O egípcio estava machucando ele, estava humilhando e maltratando, e ele matou esse egípcio e fugiu. Ele fugiu para Midian para escapar das pessoas que queriam matá-lo. Então, ele ficou lá um tempo, se casou, e foi lá em Horebe, que é perto de Midian, eu acredito. E foi lá em Horebe que o Senhor apareceu para ele na sarça ardente e fez esse pedido. Aí ele disse, vá até o meu povo e convençam-os e leve-os até, liberte-os de lá, leve-os até a terra prometida. Aí, o capítulo 4 é justamente isso. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então, o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Senhor dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Então, a gente vê aqui, vamos ver parte por parte desse texto. Eu li tudo para a gente ter uma noção do que acontecia, embora a gente já conheça. Bora lá no verso 2. Então, o Senhor perguntou, que é isso em sua mão? O que o Senhor estava perguntando a Moisés nesse momento? O que é que você tem disponível? O que é que você pode fazer? O que você tem agora? Ele respondeu, uma vara. Muitas vezes a gente acha, né, que o que a gente tem pode parecer tão sem importância, tão sem valor, né? E a gente despreza o que a gente tem. E aí, o que foi que o Senhor disse? Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Por que o Senhor pediu para ele fazer isso? O que era a vara? A vara que Moisés estava segurando, eu tenho um entendimento que essa vara
não é uma simples vara, não é um simples objeto. Essa vara é, digamos que, a vida de Moisés, os problemas, as situações pelas quais ele enfrenta, as dificuldades, os desafios. Ele estava segurando aquela vara com sua própria força. Ele estava, pelo seu próprio controle, segurando tudo que aparecia de dificuldade na vida dele. E o que o Senhor pede? Jogue-a ao chão. O que é que Deus está falando com isso? Ele está dizendo, livre-se do seu controle. Confie em mim. Amém? Amém? Ele quer dizer, jogue ao chão, livre-se das suas convicções, livre-se daquilo que você acredita que é você que tem que fazer, que é a sua força que pode operar. Livre-se disso e confie em mim. Em seguida, continuando, Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. O que Moisés fez aqui? Moisés obedeceu. Ele jogou a vara ao chão. E ela se transformou numa serpente. O que significa essa serpente? Já começou aqui pela vara, né? A Bíblia é cheia de simbologias, né? A gente tem que meditar, tem que estudar, tem que pedir orientação do Espírito Santo para que ele possa ir esclarecendo. Amém? E o que significa essa serpente? Essa serpente, como Moisés estava de posse dos problemas dele, estava segurando com a própria força os problemas dele, jogou, né, confiou no Senhor, jogou, se dissipou, se despojou do seu controle. Então, os problemas estavam lá, estavam livres, né? E o que aconteceu? Eles ganharam vida e correram para cima de Moisés, e ele teve medo e fugiu, né? Como acontece com todos nós, né? Temos problemas, muitas vezes eles tomam um corpo, tomam uma grandiosidade tão grande que eles crescem, ganham vida e correm atrás da gente. A gente foge, a gente tem medo, quando a gente perde o controle das coisas, né? Mas o que Deus pede? Estenda a sua mão e pegue-a pela cauda. E Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Muitas vezes a gente se encontra diante de problemas, de dificuldades, e esses problemas tentam nos engolir, né? Ganham vida. Deus pede para Moisés se desfazer do controle dele e confiar em Deus. Ele fez isso e os problemas ganharam vida, correram atrás dele, enfim. E aí, muitas vezes a gente está correndo, fugindo dos problemas, a gente tem medo. E o que é que Deus pede? Deus pede para a gente agir. O que é esse estender a mão? Estender a mão é você fazer a sua parte. Faça a sua parte. Deus age, não é só por Ele. Existe uma parceria. Existe o nosso posicionamento, né? A gente se posicionar diante de um problema, fazer o que deve ser feito, e aí Deus entra realizando aquilo que Ele deve fazer, né? Para solucionar tudo. Ele pediu para a gente agir, e foi isso que Moisés fez. Tomar um posicionamento. Deus não fará por nós. O que é que Deus vai fazer? Ele vai dar uma direção. Foi o que Ele fez aqui com Moisés. Ele disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. O primeiro passo é nosso, amém? Em seguida, ele fala, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Pegue-a pela cauda. Vocês já pensaram nisso? Já meditaram a respeito disso? Quem é que, em sã consciência, vai pegar uma cobra pela cauda? Amém? Não tem, né? Como eu já vi algumas pessoas imobilizando cobra, tanto pessoalmente como em vídeos. Eles vão direto na cabeça, né? Para imobilizar, para não ser picado. Então, por que Deus não fez isso? Pegue a cabeça da cobra, imobilize a cabeça. Porque aí não seria uma obra de Deus. Amém? O Deus age no extraordinário, Deus age no improvável. Né? Se você for pegar naturalmente uma cobra pela cauda, você vai se machucar, ela vai te picar. Mas aqui era justamente Deus queria mostrar para Moisés, tenha plena confiança em mim, porque eu estou contigo e nada não te causará nenhum mal. Então faça o que eu estou pedindo, essa direção do Senhor. Amém? Ele só tem que fazer.
E aí Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. O que aconteceu? Debaixo da direção do Senhor, ele pegou na cobra, na serpente, e ela virou uma vara de novo. E o que é isso? É o controle dos problemas, mas não mais pela mão, não mais pela força de Moisés, por uma direção do Senhor. É Ele que faz isso. Amém? Deus pede para a gente se despojar da nossa força, do nosso controle. Por quê? Porque é impossível você viver uma vida em que você tenha o controle dos seus problemas, da sua vida, e viver confiando em Deus. São duas coisas que não se misturam. Ou você confia em Deus, ou você tem fé, ou você se segura na sua própria força. Amém? Vamos ver mais sobre essa vara de Deus. Vamos pular para o versículo 20. Aqui, Moisés já estava voltando para o Egito. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. E o final do versículo diz: levava na mão a vara de Deus. Observem aqui que a vara já não é mais de Moisés. Essa vara aqui não é a que Moisés segurava antigamente. Não é a vara que era pela força de Moisés que os problemas estavam controlados. Essa vara aqui é a vara de Deus. E a gente vai observar que Moisés fez grandes feitos para o Senhor. E ele que foi lá e com a ajuda do Senhor, declarou, né, aquelas pragas para o Egito, as 10 pragas, para poder libertar o povo de Deus. E em todos os momentos ele estava de posse dessa vara. Deus pediu para levar a vara. Por que ele fez isso? Vocês já pensaram a respeito? Por que ele tinha que levar essa vara? Essa vara era para ele se lembrar, era uma lembrança de que Deus estava no controle. Deus estava com ele a todo momento. Era uma lembrança para Deus controlar, para ele lembrar que Deus estava no controle. A gente pode ver aqui Moisés, quando utilizou essa vara, só dar uma passagem rápida, só para a gente confirmar, né? Como a vara esteve presente durante todo o momento, né, dos feitos do Senhor contra o Egito. Lá no capítulo 7, isso, 7. Se vocês quiserem só anotar, porque eu vou falar só a parte que interessa, realmente, quando fala sobre a vara ou sobre a mão. No 7:9 diz assim, lá no meio: Arão que tome a sua vara. Lá no 7:15 disse: e leve também a vara. No 7:19 diz: que tome a sua vara e estenda a mão. No 20 diz: levantou a vara. No capítulo 8, verso 5, estenda a mão com a vara. No verso 16, estenda a vara. No 9:22, estenda a mão para o céu. 23, estenda a vara para o céu. E finalizando no verso 11, ou no capítulo 11, verso 12, estenda a mão. No 13, estenda a vara. E no 21, estenda a mão para o céu. Então, a gente pode perceber que a vara esteve presente, mas não somente a vara, a mão de Moisés. Deus pedia para ele levantar e estender a mão, para ele agir também. Não era só Deus, era uma parceria. Era Deus e Moisés realizando esses feitos. E o que a gente pode concluir com isso aqui? É que o homem, debaixo de uma direção do Senhor, pode realizar milagres. Amém? Amém? O Senhor está lá com ele, dando uma direção. E a gente é capaz, a gente é um canal, a gente é um instrumento de Deus para controlar situações. Deus agirá através de nós para controlar situações. Amém?
Seguindo aqui no capítulo 4. Capítulo 4, verso 5. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados apareceu a você. Eu pulei, né? É só para ressaltar essa palavra aqui, acreditem. Acreditem, uma das traduções que tem para acreditem é digno de confiança. Amém? Aqui Deus está lembrando a gente, para a gente confiar nele. Vocês vão ouvir muito essas duas palavras hoje aqui, obediência e confiança. Obediência e confiança. Elas aparecem bastante aqui, elas são muito importantes. Deus pede para que a gente acredite, tenha confiança nele. Moisés fez tudo isso que Deus pediu porque ele primeiramente confiou na palavra de Deus. E onde está a nossa confiança? Onde está a nossa confiança? A palavra diz que o justo viverá pela fé. E a fé é a certeza, amém? Lá em Efésios 3 diz: porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que penso e do que peço, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então a gente pode ver, Ele faz, mas existe a nossa participação, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? É uma parceria. Queira ser colaborador do Senhor. Amém? Aleluia. É uma ação conjunta. Estenda a sua mão e se lembre da vara de Deus, que Ele está sempre contigo, controlando tudo, cuidando de tudo. Amém? Vamos agora para... Tem algumas passagens, na Bíblia inteira, na verdade, né? Deus sempre lembra disso, que Ele está conosco, mas como estamos estudando essa parte de Êxodo, eu separei uns versos aqui que falam justamente isso. No capítulo 3, verso 12. Vou também só falar o que interessa, eu não vou falar o verso todo, não. Vocês podem conferir depois em casa, amém? Verso 12. Eu estarei com você, Deus afirmou. No verso 20. Por isso estenderei a minha mão. Capítulo 4, verso 12 também. Vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. No verso 15, eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Então, a gente pode ver, aqui é só um pequeno exemplo, né? Na Bíblia inteira, Deus sempre mostra para a gente que Ele está conosco, que a gente não deve ter medo, que a gente pode confiar nele, amém? Aleluia. E por que alguns cristãos têm se intimidado diante dos problemas? Né? A gente conhece essa palavra, a gente sabe que ela é verdade, a gente sabe que Deus está conosco. E por que tantos cristãos têm se intimidado diante de problemas, têm recuado, têm tido medo? Por quê? Né? A gente deve confiar, amém? Aqui no 4:10, diz o seguinte: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. E lá no verso 13, respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Então, aqui a gente vê Moisés recuando. Ele demonstra todo o medo dele, ele morre de medo, ele tem medo de falar, ele tem dificuldade para falar. Amém? Mas o que o Senhor diz? Não tenha medo, que eu lhes direi o que fazer. Então, os limites de Moisés, quais são? Insegurança, medo, né? Todo mundo tem, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, em determinadas situações. Então, a gente percebe pela palavra que aos limites de Moisés,
Deus não age, não vai operar com milagres. Ele não chega lá e toca em Moisés para ele falar bem, nada disso. Aos limites de Moisés, Deus age com uma aliança. Amém? Deus tem feito aliança com o homem desde o começo, né? E para Moisés não foi diferente. Com Moisés não foi diferente. Ele chamou Arão para auxiliar Moisés e eles todos, os três, né, foram lá fazer o que Deus pediu. E pediu, o que ele pediu? Confiança. Confie em mim que eu vou estar lá com vocês. Amém? Aleluia. Deus é bom. Sabe por que ele pede isso? Para a gente ter confiança, para a gente agir junto com ele? Porque sozinhos nós não somos bons o suficiente. A gente só consegue com Deus. Amém? Aleluia. Outra pessoa também que demonstrou medo, insegurança, é bem conhecido também, é Gideão. Vamos lá em Juízes. Juízes capítulo 6. Hoje eu não estou nem um pouquinho apressada, nem um pouquinho preocupada com o tempo. Eu digo a vocês que antes de meia-noite vocês estão em casa, viu? Amém. Vamos lá, Gideão 6, verso 12. Vocês encontraram? Amém. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Lá no verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Amém. Deus aqui mais uma vez confronta um homem que ele sabe que é capaz de fazer aquilo que ele quer, o propósito de Deus, que é libertar o povo. Aqui Gideão também era para libertar o povo de Deus. E Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, conhece o que a gente pode fazer. A nossa capacidade não está em nós, amém? A nossa capacidade está nele, ele que nos capacita. E aqui Gideão também era muito medroso, ele tinha muito medo. E aí o Senhor disse: vai, que eu estarei com você, poderoso guerreiro. Vai com a tua força. Só que essa força que Deus está falando não é a força de Gideão, não é a própria força dele. É o Senhor operando nele. Amém? Não é pela nossa própria força que a gente realiza, porque a nossa força vem do Senhor. Amém? É necessário um posicionamento. Aleluia. Vamos voltar para Êxodo. Esqueci de dizer que a gente vai ficar voltando. A passagem base, né, dessa ministração. Então, Êxodo 4, lá no verso 6. Continuando. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Que Deus pediu para Moisés: bote a mão no peito. Moisés o que fez? Obedeceu. O que é colocar a mão no peito? É mais uma simbologia. É afirmação, é reconhecimento. Quando você diz alguma coisa, você bota a mão no peito, você está afirmando, reconhecendo algo, confessando algo. E aí o que acontece? Ele tira a mão e a mão está leprosa, está branca. E eu pergunto a vocês, Moisés tinha lepra? Moisés era leproso? Não era. E o que é que significa essa mão leprosa? Deus estava querendo mostrar a Moisés que existia mazela nele, que existia uma doença que ele não conseguia ver. Quando ele tira a mão, ele consegue observar a mazela dele. Mas não era lepra. A lepra, um dos sintomas da lepra, qual que é? Insensibilidade, dormência, né? É, doutora? Insensibilidade. Essa insensibilidade de Moisés não era física, amém? Essa insensibilidade de Moisés era espiritual. Por quê? Por que, Jane, que essa insensibilidade de Moisés era espiritual? Moisés foi criado em meio aos egípcios. Moisés era hebreu, né? O faraó mandou matar todo filho de hebreu que nascesse. E os pais dele, com medo de perdê-lo, a mãe dele colocou ele no rio. E a filha do faraó, para você ver como Deus é poderoso, né? Deus sabe tudo, todos os caminhos. Ele o protegeu e o guardou desde sempre.
Porque ele sabia que Moisés seria esse grande homem que faria grandes feitos. Amém? Então, ele guarda. E a filha do faraó foi lá e resgatou Moisés. E ela criou Moisés no palácio, na realeza, no top dos top, junto com o faraó, com a família do faraó. Ele estava lá. Ele era hebreu, mas foi criado junto com os egípcios. E então Moisés, ele sofreu muita influência do povo egípcio. Eles tinham uma crença diferente, eles tinham costume diferente. Eles acreditavam em vários deuses. Tinha Deus para tudo, né? Para tudo quanto era coisa tinha um Deus. E Moisés foi criado naquilo dali. E por mais que ele fosse hebreu, e ele sabia que era hebreu, ele foi influenciado de alguma forma. Não tem como não ser. O ambiente influencia. Amém? E aí o que aconteceu? Em Moisés foram criados padrões. Bora lá, chegando não mais escravos. Foram criados padrões na mente de Moisés. Toda aquela influência foi se sedimentando nele. Ele foi, de certa forma, adquirindo aquilo para ele. Por mais que, não sei se era imposto, nada diz na palavra, mas ele foi criado naquilo dali e foram criados padrões. Então, Moisés, acredito eu, que não tinha um relacionamento tão próximo com o Senhor. Ele sabia da existência, ele sabia que ele existia, que ele era o Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele tinha contato com os deles, né? Com os dele, né? Mas ele não sabia, não tinha esse relacionamento com o Senhor. Então, eu acredito que essa insensibilidade espiritual de Moisés seja por conta disso, né? Falta de comunhão com o Senhor. E aí, continuando, verso 7. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da pele. Moisés obedeceu novamente uma direção do Senhor. E Moisés foi curado. E essa cura aconteceu como? Ele reconheceu, de novo, botou a mão no peito, né? Sinal de reconhecimento, reconheceu os erros dele. E aí, depois, quando ele olhou, já estava curado. O que é necessário para a gente curar uma insensibilidade espiritual? Uma falta de discernimento. Só a gente olhar o que aconteceu até agora com Moisés, né? O que é necessário? É necessário obediência, confiança, reconhecimento dos seus erros e comunhão com o Senhor. O que ele estava fazendo aqui? Estava conversando com o Senhor. Comunhão. Então, obediência, confiança, reconhecer seus erros e relacionamento com o Senhor, porque Ele dirá tudo que você precisa. Ele é um Deus que se preocupa, Ele é um Deus, preocupação no bom sentido, né? Ele é um Deus que zela, que cuida. Amém? Lá nós temos também um outro exemplo de uma pessoa que se afastou do Senhor, ou do pai, né? Na verdade, é uma parábola, a parábola do filho pródigo, que ele pediu a parte dele que cabia da herança e foi para o mundo, né? Torrou tudo com irresponsabilidade. E aí, quando ele se deparou com a situação dele, que ele estava cuidando de porcos e não estava passando fome, não comia nem a comida dos porcos, ele lembrou do pai. Amém? Ele lembrou do pai e viu que lá no pai ele teria todo o conforto, todo o cuidado que ele precisaria. E aí, ele tomou uma posição, ele se levantou e procurou o pai. Chegou lá, ele reconheceu os seus erros. Eu pequei contra ti, contra o Senhor. E eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mesmo assim, o pai o recebeu de braços abertos. Amém? É assim mesmo que ele faz com a gente. Dessa forma. Amém? Procurem por ele. Ele está sempre de braços abertos para cuidar da gente. Amém? Por que tudo aconteceu com Moisés dessa forma? Tudo tem uma explicação, né? Deus faz tudo perfeito. Por que ele não foi criado lá junto com os hebreus? Por que ele precisou ser criado junto com os egípcios? Né? E que dali Deus tiraria o libertador dos egípcios e aquele que iria destruir, o libertador dos hebreus, dos israelitas, e o
que iria destruir os egípcios. De certa forma, isso é irônico, né? Deus agiu de forma que só ele, né? Ele fez isso porque Moisés foi criado no Egito e não foi à toa. O que Deus queria dele? Deus queria testar o comprometimento de Moisés. Ele queria ver até onde ele obedeceria suas determinações, suas direções, na verdade. E aí a gente vê isso claramente lá em Deuteronômio. Bora lá em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8, verso 2. Opa. Deus nos coloca à prova, amém? Ele conhece o nosso coração, mas ele também nos coloca à prova. Lá no verso 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Amém? Deus faz isso, Deus nos coloca à prova, embora Ele conheça o nosso coração e sabe até onde a gente pode ir. Amém? Moisés enfrentou problemas muito difíceis, ele enfrentou grandes desafios. Ele enfrentou a incredulidade do povo, ele enfrentou murmurações, reclamações, de tudo um pouco, né? E tudo que ele enfrentou, primeiro, né, ele enfrentou o faraó, que era o todo-poderoso, a nação mais poderosa da época, né? E ele, uma pessoa, vocês pensem, uma pessoa que era medrosa e insegura, enfrentar um chefe tão importante de uma nação tão poderosa, ele ir lá e bater de frente com ele, né? Ele precisou de muita coragem, confiança e obediência no Senhor. Coragem ele não tinha muito, não, mas ele confiou. Amém? E o Senhor estava com ele, ele foi lá e fez. Ele agiu, né? Ele fez a parte dele. Amém? E aí, a gente muitas vezes se depara com essas soluções que parecem impossíveis. Amém? Mas nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele pode tudo. Ele pode tudo, a gente só tem que confiar e obedecer, é necessário. A luta é dele. É Ele quem luta por nós, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos dá a vitória. Amém? Mas é necessário que eu faça a minha parte. Existe uma frase no mundo, hoje em dia, está na moda, que diz, eu que lute, né? Isso é uma falácia, né? O mundo quer colocar na cabeça de quem não conhece a palavra, de quem não conhece o Senhor, quer colocar, né, de forma sutil, né, coisas assim. Então, parece uma bobagem eu que lute, porque a gente, no dia a dia, tem as nossas dificuldades, a gente enfrenta dificuldades e a gente vai lá. Tem que realmente trabalhar, fazer, né, fazer acontecer. Mas a gente tem que ter a consciência de quem luta por nós é o Senhor. A gente faz a nossa parte, a gente age, a gente dá o primeiro passo, mas quem luta é o Senhor. Isso é uma falácia, para a gente desacreditar. É uma frase com cara de verdade, né? Mas não é verdade. É o Senhor quem luta por nós. Amém? Então, se você continuar segurando a sua vara, a vara do seu controle, né? Que significa o seu controle, o que vai acontecer é você andar em medo e insegurança. Então, é melhor a gente confiar no Senhor, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo. Amém? Ele não nos deu o espírito de medo. Confie nele. E o que acontece se andarmos em obediência e confiança? A gente vê na palavra. Vamos continuar aqui no verso 4, capítulo 4, verso 8. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca,
ela se transformará em sangue. Aqui a gente vê claramente a palavra transformará, mas tem antes também, é porque eu não mencionei. Lá no verso 3 tem, e ela se transformou. Lá no verso 4 tem, transformou numa vara em sua mão, se transformou numa vara em sua mão. E lá no sinal seguinte, né, que ele coloca a mão no peito, lá não, pelo menos a minha versão não tem a palavra transformar, mas diz que voltou novamente a ser a sua pele. Então, transformou, né? Transformou de uma mão leprosa para uma mão sem problemas. Então, a transformação está em todos esses versículos aqui que a gente já leu. Amém? E como é que acontece uma transformação? Deus mostra isso aqui por quê para Moisés? Por que ele disse que no primeiro sinal eles poderiam acreditar ou não, no segundo poderiam acreditar ou não, mas que ele fizesse o terceiro. O terceiro é a transformação. Ao milagre da transformação ninguém resiste. Amém? Amém? Então, como é que acontece esse milagre? Aqui vamos falar sobre o que aconteceu, né, esse sinal que Moisés realizou de acordo com o que Deus falava para ele. Ele fez o quê? Ele tirou uma porção de água do Nilo e levou para a terra seca e jogou lá essa água. E o que isso significa? É mais uma simbologia. O Nilo, o que o Nilo representava para os egípcios? O Nilo representava vida. Por quê? Porque a economia dos egípcios era basicamente a agricultura. Então, eles precisavam de água para poder irrigar, né, as plantações, de água para os animais, de água para a população, mas principalmente para a agricultura, porque era a base de subsistência dos egípcios. Então, o Nilo era fonte de vida. E era tão respeitado que eles até adoravam o Nilo, os egípcios, né? Lá tinha Deus para tudo. E, engraçado, é só uma curiosidade, eu dei uma pesquisada, e o deus Osíris, ele é o deus de mortos, ele era um deus da vegetação, e ele era um deus da fecundidade. E é interessante observar, porque Osíris, a figura que representava Osíris era o rio Nilo. Então, era uma figura de vida para os egípcios, né? Então, Osíris, ele era um deus de mortos, por quê? Porque os egípcios acreditavam na imortalidade do corpo. Então, se o Osíris, que era representado pelo Nilo, que representa vida, era o deus dos mortos, ele levaria vida para esses corpos, né? Eles embalsamavam, tentavam deixar o mais intacto possível, para depois, quando aquele corpo tivesse vida novamente, né, estar bem. E vegetação, né? Isso remete à agricultura, né, a alimento, ao mercado, né, que era a fonte de subsistência, era a agricultura. Estava vida aí também. E fecundidade não tem nem o que falar, né? Fecundidade representa a vida. Então, Osíris, que era um deus dessas três coisas, que era representado pelo rio Nilo. O Nilo representava a vida para os egípcios e era abundante, né? Então, o que aconteceu? Moisés tirou uma porção de água de onde existia vida, aos olhos naturais dos egípcios, e levou para a terra seca. A terra seca, uma terra árida, um ambiente que causa, é um ambiente agressivo, ameaçador, né? Um ambiente aparentemente sem vida. Então, saiu de onde existia vida em abundância e levou para um local onde não existia vida. E por que aconteceu isso? Deus mandou derramar essa água lá nessa terra seca. Ele quis mostrar que a vida não está no ambiente, a vida está em Deus. Por quê? Porque a vida, quando ele jorra aquela água na terra seca, o que acontece? Ela se transforma em sangue. E a palavra diz que a vida está no sangue. Amém? Então, isso aqui a gente vê claramente que a vida, o ambiente não determina onde há vida. A vida está em Deus.
a palavra dele, disse: vá lá e pegue a água e jogue na terra seca. A vida está onde Deus está, onde está a palavra dele, onde estão as direções dele. Amém? Glória a Deus. E trazendo isso para a vida de Moisés. Moisés foi criado num palácio. E aí, o que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moisés? O que Deus fez com ele? Pediu para ele sair do palácio e libertar o povo. E como aconteceu essa libertação? Ele teve que enfrentar o deserto, não é? O palácio, ele tinha tudo, ele tinha conforto, ele tinha luxo, ele tinha tudo. Era uma vida muito confortável, muito boa. Por que ele queria sair dali? Por isso que Deus provou Moisés, para saber até onde ele iria no comprometimento com o Senhor. E ele foi lá e fez, ele agiu, ele obedeceu e confiou. Mesmo com todo medo, mesmo com toda insegurança, ele decidiu confiar. Amém? E aí ele saiu do palácio e enfrentou o deserto por 40 anos. Então, isso é representado aqui por essa retirada da água para a terra seca, né? Um local de vida para um local que aparentemente não existia vida, mas que quando o Senhor está presente, a vida está presente. Amém? E Deus sabia que Moisés não pertencia àquele mundo dos egípcios. Então, ele quis tirá-lo de lá. Por quê? A água que está, a porção de água, né, representada aqui nas Escrituras, a porção de água que ele tirou, ao redor tinha o quê? Tinha mais água, né? Então, o ambiente, ele era influenciado pelo ambiente. Então, Deus sabia que existia um padrão ali, e que não era o padrão de Deus. Amém? Existia um padrão. E lá em Romanos, Deus fala: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Antes, como é que está? Vamos lá em Romanos. Procurem saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, Deus sabe qual é o padrão que a gente deve estar, a gente deve caminhar. Aquele não era o padrão de Moisés, porque aquelas influências não faziam bem para Moisés. Então, ele disse: não siga o padrão do mundo, eu quero você num lugar diferente. Ele precisou tirar Moisés de onde ele estava e forjar Moisés a enfrentar o deserto e confiar nele, porque ele só conseguiria realmente com o Senhor, porque foi muito difícil, foi um grande desafio para Moisés. E lá em 1 João também fala sobre isso. Vamos lá, em 1 João. 1 João, capítulo 2. Vocês acharam? No versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, aqui a gente vê como é importante a gente seguir a vontade do Senhor. Que ele diz que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. É onde existe vida, vida eterna, é na presença do Pai. Então, procurem saber, procurem buscar o que Deus tem para cada um de vocês, porque é lá que está a vontade dele, é lá onde ele quer que vocês, que nós, né, eu me incluo, claro, que nós estejamos. Amém? Eu estou finalizando já. Pode ser, uma vigíliazinha, a gente pode ficar até mais tarde. Não me oponho. Vamos lá. É necessário, Moisés fez isso, é necessário a gente sair da nossa zona de conforto. Amém? Na zona de conforto não há crescimento. Na zona de conforto não há mudança. Na zona de conforto não há transformação. Amém? Amém. Essa zona de conforto é prejudicial para nós. A mudança realizada em Moisés não foi feita por ele, foi feita pelo Senhor.
e porque Deus tinha um propósito. Essa mudança não foi para beneficiar Moisés, não foi para fazer bem para ele se sentir confortável, para ele se sentir bem. Claro que Deus quer o nosso bem sempre. Mas essa mudança, essa transformação que ele fez em Moisés foi para um propósito. O propósito tem feição coletiva. Foi para uma nação inteira. Aquele povo foi libertado. Era muita gente, né? Era o quê? 1 milhão, 2 milhões de pessoas? Tinha muita gente. Os hebreus se multiplicaram muito, desde a chegada de José lá no Egito. Eles se multiplicaram demais. Então, era uma grande nação. E Deus queria salvá-los, libertá-los, tirar da opressão do Egito. Então, esse propósito tinha feição coletiva. E sempre tem. E Deus, ele transforma pessoas para alcançar os planos dele. Amém? É necessária essa transformação. E aí, a gente se pergunta, você está disponível? Você quer? Você aceita ser mudado? Você quer uma transformação em sua vida para realizar o propósito de Deus? Porque cada um de nós tem um propósito, a gente já nasceu com ele. É necessário que a gente busque saber qual é, através de quê? Obediência, confiança e relacionamento com o Senhor. Amém? Busquem, comprometam-se e Ele mostrará qual o propósito. E não é para o seu benefício exclusivo. É um propósito que vai alcançar pessoas. Vai beneficiar muita gente, e isso está no coração do Senhor, e a gente deve levar isso com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor. Amém? Você tem uma palavra do Senhor? Não sei qual o seu relacionamento com Deus, como é que anda, se você tem essa proximidade, se você já ouviu alguma coisa do Senhor que te direcionasse para algo. Eu não sei se você tem. Algumas pessoas aqui já têm uma palavra, amém? Mas algumas não têm. Se você não tem, busque. Busque com obediência, confiança e relacionamento. Mas se você já tem, não se preocupe se ainda não aconteceu. Deus honra a sua palavra. Amém? Não se preocupe. Se ainda não aconteceu, o problema não está com Deus. Né? Às vezes é necessário um alinhamento nosso, um ajuste. Então a gente tem que buscar. O que está de errado comigo? O que eu devo melhorar? O que eu devo fazer para que Deus possa operar através de mim e me dê isso aqui que Ele já falou, me coloque no caminho dEle. Vamos buscar. Procurem ser corrigidos. E quando Ele corrigir você, não procure justificativas. Aceite o seu erro, reconheça, coloque a mão no peito, reconheça e se submeta. Obediência. Se submeta e o que mais? Largue a sua vara. Isso é confiança. Confiança no Senhor. Pegue a vara de Deus. Ele estará com você. Amém? Os israelitas, eles, enquanto esperavam ser libertos pelo Senhor, eles obedeceram à aliança de Deus. Amém? E aí o que aconteceu? Deus cumpriu essa aliança. Deus cumpriu a palavra dele. Deus sempre cumpre a palavra dele. Sempre cumpre. Então, procurem saber qual é a vontade do Senhor, o que Ele quer para as nossas vidas, porque Ele vai te libertar de situações. Amém? Quanto mais Moisés procurava pelo Senhor, procurava esse relacionamento, procurava saber qual era a vontade do Senhor, mais ele se tornava ousado, mais ele era curado das limitações dele. Amém? Moisés se tornou um grande homem, mas todos nós podemos ser esse grande homem de Deus. Amém? Todos nós somos capazes, porque Ele nos capacita. A gente só tem que se submeter. Você está disposto? Eu pergunto de novo. Você está disposto a enfrentar tudo isso? Não é fácil, são muitos desafios que vão aparecer. Mas é necessário. Se você quer isso para a sua vida, quer fazer o propósito de Deus que existe na sua vida, você tem que se submeter. Tem que enfrentar todos os desafios. Moisés tinha só uma vara. O que é que você tem? Procurem. Se vocês querem viver novas jornadas, novas estações, o novo de Deus em suas vidas, não se importe com o que você não tem. Amém? Deus vai usar o que você tem hoje, o que você tem agora.
E isso é suficiente. Isso é suficiente para Ele te tirar do lugar que você está agora e te levar para o lugar onde Ele quer que você esteja. E que lugar é esse? É o propósito dele. Amém? Aleluia. Amém, amém. Essa é a palavra que o Senhor compartilhou comigo. E eu estou muito feliz aqui em poder compartilhar com vocês. Mas agora eu quero compartilhar outra coisa. Na verdade, como eu cheguei aqui, né? Eu comecei falando, tinha mais o pessoal aqui da casa mesmo, depois chegou uma visitante. Seja bem-vinda. Hoje é a minha primeira ministração, é a minha estreia. E foi um grande desafio para mim. Eu sempre tive grandes problemas de falar em público. Mas Deus vai tratando, amém? Deus trata, Deus cuida. E o que é que eu tive que fazer? Obedecer e confiar. Amém? E foi isso que eu fiz. Como comecei essa história de ministração? Na verdade, eu sofri um acidente em 2001 e desde então, foi um acidente assim quase que fatal. Foi realmente a mão de Deus que me salvou. Os médicos me desenganaram. Eu cheguei a morrer, ligaram para minha casa dizendo: "Ó, tem mais jeito, venha buscar". Então, foi Deus que me salvou. Meu Deus me tirou dali. E eu vou até mencionar algo que eu lembrei, que a Roberta, durante o louvor, ela falou dos pacientes, né, que alguns não tinham alguns membros para louvar ao Senhor e tal. E eu lembrei da época do meu acidente. Foi um acidente muito grave, eu perdi muito sangue pelos pés. Meus pés foram arrastados no asfalto, ficou só no osso. Ficou pendurado assim, músculo. Eu perdi muito sangue. A gente sabe, não sei se vocês sabem, né, que os pés são bastante irrigados, né? E eles ficaram abertos. Eu perdi muito sangue mesmo. E os médicos chegaram a dizer aos meus pais que se o socorro tivesse demorado apenas 20 minutos a mais, eu teria amputado os 2 pés, porque teria necrosado todos os 2 pés. E glória a Deus que eu estou aqui íntegra, estou inteira para Ele. Porque Ele sabia o que Ele tinha para mim. Então, eu ia precisar desses 2 pés, amém? Aleluia, Deus é bom. Então, desde esse acidente, eu sempre procurei saber por que Ele tinha me salvado. Por que eu estava aqui? Porque tanta gente passa por acidentes tão mais simples do que eu passei e morrem e ficam com sequelas. Era para eu ficar com sequelas, porque a pancada maior foi na cabeça. Eu estava com 26 coágulos. Então, o médico disse, se eu tivesse um coágulo só, eu poderia ficar cega, surda, muda, não reconhecer as pessoas, não lembrar de nada. E o médico tirou os 26 coágulos e eu não tive sequela alguma. Glória a Deus. E eu estou aqui íntegra, graças a Deus, graças a Deus. E aí eu fiquei me questionando, por que Ele fez isso comigo, né? Eu me achava não merecedora, né? Por quê? Por quê? Por quê? E aí esse questionamento... E eu não encontrei resposta na época. E os anos se passaram. Eu conheci o Senhor, glória a Deus, há 2 anos, amém. Na verdade, o crédito é dele, porque foi ele que me buscou. Por quê que eu digo isso? Porque pensa numa pessoa que tinha preconceito com crente, era eu. Pois então, foi ele que me buscou, ele utilizou pessoas diferentes, de formas diferentes, assim, improváveis, gente que eu há muito tempo eu nem falava, assim, falaram, e eu não vou me estender, não vou entrar em detalhes, mas foi isso. Ele me buscou e eu entreguei a minha vida a Ele, e é a melhor coisa que eu fiz até agora. Amém? Aleluia. E ano passado, temos aqui na igreja o programa Não Mais Escravos, que é um programa para você entender como é que formam os pensamentos, né? Como é que você, em relação aos padrões, como a gente deve se posicionar, né? Mais detalhes depois a gente encontra com... Eu não vou dar detalhes, enfim. Eu comecei a fazer o Não Mais Escravos. Na verdade, eu tinha a intenção, porque eu já tive depressão.
E o pastor, quando estava fazendo a propaganda do Não Mais Escravos, dizia: é um programa para te ajudar a controlar teus pensamentos, a saber como pensar da forma correta, né? E ajuda muito pessoas que têm depressão, sofrem de problemas emocionais, problemas na alma, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. É muito bom para quem sofre desses problemas, mas, de uma forma geral, eu acho que abençoa muita gente, porque realmente abriu caminhos, abriu minha visão para muita coisa. Eu comecei a ver muita coisa de forma diferente, inclusive esse meu problema de... Meu não, que esse problema não é meu. Esse problema que eu tinha de falar em público não está completamente sanado. Glória a Deus, eu estou muito calma, muito tranquila. Amém. Trabalhou muita coisa em mim. Mas eu iniciei o Não Mais Escravos com o intuito de ajudar pessoas. Eu já enfrentei a depressão, eu não vou mais voltar para isso, eu tenho a palavra, eu tenho um Deus que me cuida de mim, que guarda, eu nunca mais vou ter. Mas eu quero saber como é que faz, eu quero aprender como é, porque eu quero ajudar pessoas. Pensa uma coisa que me incomoda, é quando eu vejo alguém com algum problema, com alguma doença, principalmente emocional, porque eu sei o que é isso e não desejo para ninguém. Então, eu queria ajudar pessoas. E eu comecei com esse intuito. Eu não tinha intuito de me trabalhar. Mas Deus é maravilhoso, que Ele foi me trabalhando em aquilo que eu precisava, né? O Não Mais Escravos me ajudou a fortalecer coisas, me ajudou a preencher colunas que existiam lá. Lacunas, na verdade. Preencher lacunas. Então... As aulas são bem instigantes, que deixam você, né, com aquele desejo de procurar, de saber. E uma das aulas era sobre propósito. E eu lembrei que eu sempre busquei esse propósito desde da época do acidente e não tinha encontrado. E aí isso me despertou novamente essa busca. Então teve essa busca minha, ação, estender a mão, né? Então eu procurei e eu fiquei muito instigada na aula de propósito. E aí o que eu fiz? Como eu era nova na fé, eu não tinha um relacionamento tão próximo, né? Eu dizia para o pastor, não consigo ouvir o Senhor. Ele, não sei o quê, e conversava comigo. E aí eu busquei por quem tinha um relacionamento íntimo com ele, né? Ele tem uma comunhão muito grande. Então, eu busquei pelo pastor e eu perguntei: pastor, o senhor tem alguma palavra? Tem aí alguma coisa? Ele está mandando alguma coisa para mim? Eu não conseguia por mim mesmo, então eu fui lá buscar com ele, porque eu sabia que ele tinha um relacionamento íntimo. E então, eu me lembro benzinho, eu estava lá fora, estava eu, o pastor e a Tati. E aí ele disse: cadê a Tati, que não veio também hoje, né? Ele disse bem assim: Jaine, o que vem à tua cabeça quando eu falo em ministério? Aí eu, o quê? Eu fiz uma careta. Não, de jeito nenhum. Não quero. Deus me livre. Repudiei na hora. Ele ficou rindo. Ele sabia, né? Ele ficou rindo, a Tati também. E aí eu, não, de jeito nenhum. E aí, no momento eu disse: não, eu não quero. Nunca. Até por causa do... Como é que eu vou levantar e falar em público e não sei o quê? Vinha aqueles questionamentos, né? A nossa alma quer dominar nesse momento. E aí, depois, em casa, eu fui pensar com mais calma, eu fui meditar sobre isso. E aí, no domingo seguinte, eu sentei para conversar com ele, né? Eu queria entender melhor isso. Eu estava sentada bem ali. E aí, o que aconteceu? Ele me mostrou alguns versículos. Eu não lembro de muitos, ele mostrou vários. E ele disse: Jaine, o que é que você gosta de fazer? Você gosta de escrever? Aí eu disse: gosto. Aí ele: então comecei a escrever. Aí eu não questionei, não disse nada, eu disse: amém. Eu não sabia nem do que era, né? Amém. Aí ele me mostrou um versículo também, está lá em Filipenses 2. Deus opera o querer e o fazer. E aí eu disse: amém. Mas assim, eu não me atentei, né, para o peso, na verdade, para a força que tem nesse versículo. E foi, né? E deixei para lá, e foi. E aí eu fiz o que ele disse, fui escrever, né? Comecei a escrever. E aí
em determinado dia, eu não sabia exatamente o que escrever. Isso não foi no dia seguinte, não, acredito eu. Não foi no dia seguinte, não, foi algum tempo depois. Comecei a escrever, e aí Deus foi trabalhando em mim. Eu estava lendo a palavra, eu estava no meu devocional, comecei a escrever, e Deus começou a me mostrar coisas na palavra que, à primeira vista, à primeira leitura, eu não enxergava. A gente não enxerga, né? E aí eu comecei a me empolgar, e eu vi assim a palavra se abrindo diante de mim, parecia um leque. E eu fiquei muito empolgada, meu coração... Eu, meu Deus, o que é isso? E parecia que o Espírito Santo estava aqui do meu lado, dizendo, Jaine, é assim, assim, assado. É tanto que, quando eu fazia meu estudo, minha leitura, era com o celular do lado, mas para pesquisar referências, alguma coisa que tivesse a ver com aquele tema, né, com aquele assunto. Não é sempre, não, mas eu fazia isso quando eu queria saber, porque eu não tinha domínio da Bíblia, eu não sabia onde tinha determinados assuntos. E, então, eu fazia isso com o celular, mas nesse dia foi totalmente atípico. Foi o próprio Espírito Santo me mostrando. Eu fui de uma ponta a outra, em vários versículos. Eu não conhecia a Bíblia, para ter essa fluência. Ele me mostrou várias coisas assim que tinham a ver com aquele assunto. E eu fiquei assim, num nível de animação, de empolgação enorme. E aí, isso durou 3 dias. E aí, eu entendi, naquele primeiro dia, o peso, a força daquele versículo. Deus opera o querer e o fazer. Porque, naquele momento, aquilo que ele estava me mostrando, eu senti uma vontade enorme de contar para todo mundo. As pessoas precisam saber isso daqui. Eu quero mostrar, eu quero falar. E aí, Deus é maravilhoso. A palavra dele é verdadeira. Amém? Ai, meu Deus. Sim, continuando. Por incrível que pareça, isso aconteceu no dia 1º de abril. Não é mentira. Não é mentira. E aí, eu estava super empolgada, eu estava assim, tão extasiada que eu pensava, se o pastor me chamar para pregar, hoje eu vou. Mas aí o tempo foi passando, e aí vem, né, a nossa alma querendo dominar tudo. Não, você não pode, não, você não é capaz, você não consegue falar em público, você isso, você aquilo, você aquilo. E aí eu fui desempolgando, fui murchando. E aí, qual foi a próxima etapa? Deus me deu uma outra palavra. Amém? E foi recente. Eu cheguei de viagem segunda-feira e vim para o acampamento. Estava tendo acampamento aqui na igreja. E eu não estava com muita vontade, eu estava cansada, tinha acontecido umas coisas que me deixaram meio brocochô. Eu não estava querendo vir, mas eu sabia que era a Diane que ia ministrar. E ela já tinha me estimulado, já tinha, né, me empolgado para vir ouvir, né, para eu gerar expectativa na ministração dela. Então, e aí, sempre sou muito abençoada nas ministrações dela. E eu disse, não, eu vou. E aí, no caminho, eu vim orando, né, nesse sentido, de tirar para Deus me ajudar, né, a me livrar dessas coisas que tinham acontecido e que eu não estava muito legal, né. Aí cheguei aqui, começou o louvor, começou normal e tal. No meio do louvor, eu senti uma presença muito forte do Espírito, tão forte que eu estava de salto, eu tive que tirar a sandália, senão eu ia cair. Minhas pernas tremiam tanto, eu não tinha força nas pernas. E aí eu tirei a sandália, mas antes de tirar a sandália, o Espírito Santo falou comigo. Eu estava de olho fechado, mas eu abri um momento, porque eu sempre sento aqui na frente por 2 motivos. Que eu não fico prestando atenção nas pessoas que estão dispersando, às vezes a pessoa se levanta, né? A pessoa dispersa. Eu gosto de estar completamente focada ao que está sendo falado. Eu sento aqui na frente por isso e também porque tem mais espaço. Durante o louvor eu vou para frente, vou para trás, eu me movimento, eu sou espaçosa. E aí, cheguei nesse dia, a Diane já estava sentada ali no canto que eu costumo sentar. Ela também é espaçosa, estava cheia de sacola de coisa. Aí eu sentei nessa cadeira bem aqui.
E aí comecei a louvar. E quando eu abri os meus olhos, eu estava bem aqui em frente, de frente para o degrauzinho que sobe para o púlpito, né? E o Senhor falou comigo: você está a um passo de subir aí. Amém? E aí eu fiquei pensativa. Ele disse isso, eu estava a um passo, eu ainda não estava em cima, mas eu tinha a sensação de já estar aqui em cima. Eu tive toda essa sensação e eu fiquei pensativa. Meu Deus, eu não comentei com ninguém isso. Aí, nesse bendito dia e belo dia, a gente voltou, né? Teve a ministração, fui muito abençoada. Voltamos, a Vivi voltou comigo, estava lá em casa ainda. Assim que eu cheguei, eu fui olhar no celular, né? Que geralmente, quando o Fernando está viajando, eu dou notícia. Eu já cheguei em casa e tal. Eu nem cheguei a fazer isso. Eu abri o Zap e tinha uma mensagem da Tati. Ela não costuma mandar mensagem para mim depois do culto, que a gente fica conversando lá fora e tal. Eu achei diferente, né? Eu fui lá direto na mensagem dela e o que tinha? Tinha lá, o pastor pediu para te perguntar se você poderia ministrar na quinta. Eita! Eu não sabia o que fazer. Eu estava alegre, eu estava espantada, era um misto de emoções. Eu nem consegui dizer para a Vivi. Eu mostrei a mensagem para ela. Ela deu logo o grito, me abraçou, enfim. Fiquei muito feliz mesmo. Não fui dominada pelo pânico, pelo medo, né, da situação. Claro que teve momentos que veio, meu Deus, isso e aquilo. Mas aí eu pensava, não, eu vou confiar em Ti, porque é o Senhor que estará à frente. Não serei eu. Não serei eu. E eis-me aqui. Glória a Deus. Amém, amém. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. E eu queria mostrar para vocês isso, né? A importância de a gente agir, procurar, obedecer, confiar, se submeter e procurar. Tenham comunhão com Ele para Ele dizer exatamente o que vocês devem fazer. Eu estou nessa busca ainda. Eu sei que Ele tem coisas para a minha vida que vão sendo mostradas aos poucos para as nossas vidas, né? Assim, dessa forma que Ele faz. A gente só tem que se submeter e confiar nele, amém? Glória a Deus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com a poderosa palavra de Deus. Visite a igreja Amém. Verbo da Vida Belém, localizada Boa noite, na graça e Avenida paz. João Paulo II, número Glória a Deus. 1734, Foi só o começo, né? no bairro do Marco. Esse é o Graça e começo. paz.